E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de VBA vezes Axis. Nesta aula, vamos aprender a carregar mais de 10 colunas de uma tabela do banco de dados Axis para uma list box de um formulário Excel VBA. Para acompanhar esta aula, é requisito ter acompanhado as videoaulas anteriores, ou pelo menos a videoaula 1, onde fizemos o procedimento de conexão com o banco de dados. Eu vou deixar abaixo deste vídeo na descrição o link para a playlist completa de videoaulas de VBA vezes Axis. Ok, recados dados, então vamos trabalhar. Deixa eu abrir o banco de dados para facilitar o acompanhamento da videoaula. Então, no último vídeo, nós carregamos os dados da nossa tabela 1 para a list box, mas limitado a 10 colunas. Então, nesta aula, vamos trabalhar com um procedimento um pouco mais complexo, mas que permite carregar mais de 10 colunas. Então, guia desenvolvedor, Visual Basic. Então, lembra que no último vídeo nós criamos o User Form 2 e fizemos um procedimento para carregar até 10 colunas. Então, após os códigos da videoaula anterior, nós vamos criar outra macro. Sub, carregar, underline, tecla shift e o tracinho, está ali o underline, mais de 10 colunas. Pressionei Enter, já criou o EndSub. Deixa eu subir um pouco para facilitar a visualização. Começamos pelo sistema de tratamento de erro, on error, go to erro. Caso tudo correu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe um AMSG box. Abro aspas duplas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas duplas, vírgula, VB critical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, erro. Beleza. E dentro do nosso sistema de tratamento de erro, antes de fazer qualquer manipulação com a listbox, listbox1.clear. Então, o name da minha listbox é listbox1. Eu não alterei o name dela. Está o nome padrão. Listbox1 e column count igual a 6. Mas para este procedimento não tem importância. Beleza, limpamos a listbox. Podemos criar o nosso RS, que é o record set, a tabela virtual. Então, no módulo 1, nós definimos a nossa variável global do record set. Ctrl C no RS. Então, a gente fez lá na primeira videoaula, o conectar BD, desconectar BD e as variáveis global. Então, copiei o RS, voltando para o userform 2. Então, set RS vai ser igual a new adodb ponto record set. E aí precisamos conectar com o banco de dados para conseguir manipular os dados. Então, módulo 1 ponto conectar BD, que foi a macro que a gente fez na primeira aula. Módulo 1 ponto desconectar BD no final do nosso código. E aí já podemos abrir a tabela. Então, rs, Ctrl+C, Ctrl+V, ponto, open. Abro e fecho aspas duplas. E dentro das aspas duplas, select, asterisco, tecla shift número 8, está ali o asterisco, from, tabela 1. Então, selecione tudo em tabela 1, que é o nome da nossa tabela no banco de dados Axis. Selecione tudo em tabela 1 e precisamos fazer a conexão, vírgula, outra variável global que a gente definiu lá na primeira videoaula. Ctrl+C na conexão, que é o conexão.open, que abre o nosso banco de dados. Voltando para o nosso procedimento, conexão, vírgula, parâmetro add open keyset, vírgula, add look read only, que é somente leitura. Show! Então, abrimos a nossa tabela. Próximo passo é definir as variáveis que vão delimitar o tamanho do array,
porque nós vamos montar um array com os dados do record set e depois transferir para a list box. Então precisamos de uma variável linha as doble, precisamos também de uma variável coluna array e também coluna record set, coluna rs as doble, também do tipo número. Então a coluna do array que nós vamos montar e a coluna do record set que vai estar sendo manipulada. E também precisamos de linha inicial, vírgula, e qual a linha final desse nosso array, as doble. Precisamos definir o tamanho dele. E ainda coluna inicial e coluna final. Din coluna inicial, vírgula e coluna final as doble, que é o tamanho que nós vamos passar para o nosso array. Deixa eu fechar isso aqui um pouco, assim fica legal. Então a linha, eu inicio pela linha 2. Então, linha igual a 2, porque na linha 1 do array, nós vamos inserir o cabeçalho. Então, linha 2, coluna array vai ser 1, vai iniciar pela coluna 1, coluna array igual a 1, e a coluna do record set, ela inicia a contagem por 0. Então, só copiei o nome das variáveis, pessoal, Ctrl C, Ctrl V, para evitar de escrever alguma letra errada. E a linha inicial do tamanho do array vai ser igual a 1, porque aí eu preciso pegar o cabeçalho junto. E a linha final, nós vamos saber, Ctrl+C, Ctrl+V, pela contagem do record set. Então, rs.recordCount mais 1. Aí eu já sei o tamanho do array que precisa ser desenhado para receber os dados. Beleza. E a coluna inicial, Ctrl+C, Ctrl+V, vai ser igual a 1. E a coluna final, Ctrl+C, Ctrl+V, neste exemplo vai ser 6, que é a quantidade de colunas que eu tenho na tabela do banco de dados Axis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se vocês têm mais coluna, vão colocar a quantidade de colunas da tabela de vocês. E aí passar essa quantidade de colunas para a listbox1 ponto column count, column count. Listbox1 ponto column count igual a 6, quantidade de colunas que nós vamos carregar. E agora vamos definir o array, din array dados, que é o nome que eu coloco, abre e fecha parênteses. E este array dados, dá para copiar isso aqui, Ctrl+C, redim array dados, então ele vai receber linha inicial, Ctrl+C, linha inicial, ele vai de linha inicial to até a linha final, que nós sabemos pelo record count do RS, vírgula, também tendo aí a coluna inicial, Ctrl+C, Ctrl+V, to até a coluna final. Deixa eu copiar o nome da variável, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, desta forma, definimos o tamanho que o nosso array vai ter, que vai de linha inicial até a linha final, coluna inicial até coluna final. E aí nós precisamos fazer um laço para percorrer todos os dados do record set e transferir para dentro do nosso array. Nós vamos fazer isso com while not rs, que é o record set, ponto eof. E o end no final. Então, esse laço vai percorrer todas as linhas do nosso record set. E a cada linha que ele percorrer, nós precisamos ter um laço que vai percorrer todas as colunas dessa linha e transferir os dados para o nosso array.
Então, nós vamos ter aqui um for coluna. Se você não quer copiar o nome da variável, digita uma parte, pressiona a tecla Ctrl mais barra de espaço. Aparece o nome das variáveis que vocês atribuíram. Coluna array, então ele vai de coluna inicial até to coluna final. Então eu quero percorrer todas as colunas. E next coluna array. Então esse laço vai percorrer aí todas as colunas do nosso array. E a cada coluna do array que ele mudar, nós precisamos informar esse dado para o array dados. Então copie essa parte, Ctrl C, Ctrl V, array dados, e dentro vai a nossa variável linha. Então em qual linha vai ser inserido? Linha. Então de acordo com a linha, na coluna array, então copie a coluna array, vírgula, vai receber o dado que consta no nosso record set, que é o RS, abre e fecha parênteses, de acordo com a coluna do record set, coluna RS. E a cada dado que ele inserir, o nosso coluna RS vai ser igual a ele mesmo, mais um, para ir para a próxima coluna e inserir os dados dentro do nosso array que nós desenhamos. Show! Então, dessa forma, já estamos transferindo todos os dados do record set para dentro da nossa variável array dados. No entanto, depois que ele sai desta linha, então esse laço percorre as colunas de uma linha. Depois que ele saiu desta linha, eu preciso mudar o coluna RS e voltar para 0. Coluna RS igual a 0, para iniciar na primeira coluna da próxima linha. E a variável linha vai aumentar 1 no nosso array. Linha vai ser igual a linha mais 1. Vai para a próxima linha para preencher a informação. E para mudar para a próxima linha do record set, rs.moveNext. Então, desta forma, já estamos transferindo os dados. Primeiro vamos carregar os dados desta forma, desta maneira. Depois eu vou explicar como que vocês vão fazer a formatação, se por acaso tiver problema com data ou número também. Beleza. Então colocamos os dados para dentro do array. Próximo passo é transferir estes dados para a nossa listbox. Então copiem essa parte, Ctrl C, e listbox1.list vai ser igual a array dados. E depois de carregar os dados do array para a listbox, erase, vamos limpar este array. Erase array dados. E precisamos, pessoal, colocar o cabeçalho. Eu não coloquei o cabeçalho na minha listbox ainda. Eu comecei a carregar os dados a partir da linha 2, porque na linha 1 nós vamos inserir o cabeçalho. Então, na última aula, foi criado a nossa macro cabeçalho. Se você não fez ainda, para o vídeo e faz o cabeçalho aí das colunas da sua listbox. Ctrl C na macro cabeçalho. E aqui vamos chamar cabeçalho. Cabecalho, na realidade, nós escrevemos. Beleza. Então, já passamos os dados para a listbox. Precisamos ainda zerar o nosso record set, que é o RS. Ctrl C no RS. Então, if not rs is not, then end if. E dentro rs.close. Cuidado com o clone, pessoal. É o close. E set rs igual a not. Beleza, desenhado o nosso array. Resta ver se vai carregar os dados. Então, cuidem, pessoal. O coluna rs precisa ser igual a ele mesmo mais 1 e a linha.
senão vocês não vão conseguir capturar aí todos os dados. Peguem o nome da nossa macro, Ctrl C, voltamos no Form 2, duplo clique, comentem o procedimento que a gente fez na aula anterior e agora call carregar mais de 10 colunas. Vamos ver, executando. De primeira, galera, deu certinho. No entanto, pode acontecer o seguinte: vai que a data veio errada. Como que você vai formatar a data para carregar correto na listbox? Então, nós vamos fazer agora o seguinte. Então, a data dentro do array, ela vai ser a coluna 2, porque no array a contagem inicia em 1. Então, 1, 2. Coluna 2 eu tenho a data. Então, tem que tomar cuidado com as contagens. Botão direito, definição. Então, quando nós estiver transferindo os dados do record set para dentro do array, se a coluna array for 2, que é onde eu tenho a data, if coluna array for igual, abro aspas duplas, a 2, then, e end if. E já essa outra condição aqui, ó, vai ser se for diferente de 2. Então, menor maior, que é diferente de 2. Se for diferente de 2, end if. E esse coluna record set dá para colocar fora, Ctrl X, Ctrl V, fora dos if. Deixa eu colocar isso um pouquinho para dentro. Então, se for diferente de 2, é o texto normal que eu estou transferindo para o array. No entanto, se for igual a 2, Ctrl C, Ctrl V, nesta linha, aí eu preciso definir o formato desse dado que está sendo capturado no record set. Então, vba.format, abro parênteses, vírgula, abro aspas duplas, e aí vai o formato que nós desejamos exibir essa data. Então, dia 2D, deixa eu colocar em caixa baixa, vou colocar um pouco para a direita, dia barra, para o mês, barra, 4y para o ano. Fecho aspas duplas e fecho parênteses. Então, desta forma, estamos formatando a coluna RS, que vai ser a coluna 1, mas que é a coluna array número 2, para data. Então, precisa tomar cuidado aí com a questão da numeração. No desenho do array, começa em 1. Na tabela virtual do record set, começa em 0. Beleza, mas trabalhando aí pela coluna array, se estiver na coluna array 2, é porque está no RS, coluna 1. Beleza, vamos ver se vai carregar corretamente. Se fosse hora, você ia colocar o formato da hora dentro dessas aspas duplas. Principalmente hora tende a vir da forma errada. Seria 2H para hora, 2 pontos, minuto e 2S para o segundo. Beleza, salve a alteração e vamos testar novamente. Ok, carregou certinho, tudo show de bola. Vamos fazer o seguinte agora, colocar mais colunas na tabela. Depois a gente exclui. Deixa eu fechar ela aqui. Botão direito, modo design. Deixa eu colocar teste 1, texto curto, teste 2, texto curto, teste 3, texto curto também, teste 4 e teste 5. Deixa eu ver quantas colunas deu. Salva a alteração, duplo clique na tabela. Então, criei mais coluna, que vai de 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deixa eu colocar 1, 1, 1, 1 e 1. Só para a gente ter mais coluna e testar carregar para a nossa listbox. Então, agora eu mudei a quantidade de colunas para 11. Então, no nosso código, nós vamos alterar aqui, ó, 11 e 11. Salve a alteração. Executando. E olha que show, só não tem o cabeçalho porque eu não inseri o cabeçalho ainda. Mas trouxe até a coluna 11. 7, 8, 9, 10, 11.
Apenas alterei a quantidade de colunas e já pegou os dados referentes às colunas que eu inseri. Então, quando vocês aumentar a quantidade de coluna, é só alterar nessa parte do código. Deixa eu voltar para 6, no banco de dados, selecionar todas essas colunas e excluir. Sim, excluir, salvar a alteração. Vamos ver se vai carregar correto no nosso user form. Show de bola, carregando 6 certinho. Então, para mais colunas, basta você ajustar o cabeçalho, que é a macro que a gente fez na videoaula anterior, colocar o cabeçalho das demais colunas e alterar a quantidade de colunas na coluna final e no listbox.columnCount. Pessoal, espero que tenham gostado. Mais uma videoaula de VBA vezes Access. Se gostaram, deixem o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês. E até a próxima aula.